Oi, gente, vamos estudar quebra de dados telemáticos, essa peça aí que tá o que falar. Primeiramente, eu quero conversar com vocês que todo esse assunto ainda é bem nebuloso na doutrina e na jurisprudência. Embora a gente tenha algumas decisões, principalmente da sexta turma do STJ, bem alinhadas com o que eu vou dizer, a gente vai ter quinta turma, às vezes, fazendo besteira. A gente vai ter... A própria sexta turma já usou outras nomenclaturas. Então, fica, às vezes, complicado. Eu fico falando às vezes, né? Mas é porque complica mesmo. O assunto que envolve dados, metadados e acesso desse tipo de comunicação, ele ainda é nebuloso no nosso mundo. Principalmente quando eu quero distinguir interceptação telemática, que é a interceptação do fluxo da comunicação que se usa da internet para esse fim, da quebra de dados telemáticos. Mas eu acho que nas primeiras aulas a gente deixou muito claro. Se não deixei muito claro, vamos acompanhar a linha de raciocínio da prof que vocês vão entender. Primeira coisa, o próprio artigo 5º, 12 da Constituição vai falar que há uma inviolabilidade de comunicação. E ela traz telegráficas, de dados e comunicações telefônicas. O entendimento da doutrina tange que a 9296 trabalhou basicamente com as telefônicas e telegráficas. Mas quando eu falo, gente, de telefônica, não quer dizer simplesmente que tudo que está no telefone cai na 9296. Ele está falando das linhas telefônicas. Aquelas que você usa TIM, Oi, Claro, sei lá o que você usa aí na sua cidade. Por outro lado, o Marco Civil da Internet, ele vem tratando de dados e metadados. Ou seja, daquilo que se relaciona à existência de uma comunicação que só existe porque existe internet. Então, aqui eu vou usar os cabos de internet para me comunicar. Entendeu? Ok? Os cabos de internet para me comunicar. Só que, gente... Esse era o primeiro parâmetro que se imaginou que ia ficar as coisas. Mas não foi assim que foi evoluindo. Evoluiu-se de outra forma. Que a 9296 usaria das comunicações telefônicas e telegráficas não pela determinação de linhas telefônicas ou de cabos de internet, mas sim pelo fluxo da comunicação. Afinal de contas, o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 9296 foi modificado para incluir as comunicações telemáticas. Então, a partir desse momento que o parágrafo 1º passa a surgir, eu não posso mais usar simplesmente linhas de telefone para diferenciar a 9296 da Marco Civil da Internet, que nem existia, né? Nem tinham que diferenciar, porque não tinha outra forma. Eu passo a usar o critério de tempo. Tempo. Eu quero acessar o fluxo da comunicação, seja ela de linhas telefônicas, telegráficas ou telemáticas, eu vou usar a 9296. Eu quero acessar agora aqui, como que ficou? Eu quero acessar com a 9296 os dados e metadados armazenados no que tange a telefônicos, telemáticos e telegráficos. Aí eu vou usar o Marco Civil da Internet. Então, o que vai fazer você diferenciar na tua prova, se você quer acessar, se você vai acessar essa conversa pelo Marco Civil da Internet ou pela 9296, é o tempo. É o tempo. Você quer acessar as conversas em tempo real acontecendo? 9296. Você quer acessar as conversas que estão armazenadas, os dados armazenados?
quebra de dados. Tanto que, quando eu falo de marco civil da internet, eu posso falar até não da comunicação propriamente dita, eu posso falar de fotos, eu posso falar de histórico, e tudo isso a gente vai conversar aqui. O que diz o marco civil da internet? A parte interessada pode, a propósito de formar o conjunto probatório em processo judicial civil, tá? Requerer ao juiz que ordene o responsável pela guarda ou fornecimento de conexão, registro e acesso a aplicações de internet. Sob pena de inadmissibilidade, o requerimento deverá conter fundados indícios da ocorrência do ilícito, justificativa motivada da utilidade do registro solicitados para fim de investigação, instrução probatória, período ao qual se referem os registros, que a gente vai chamar aqui, portanto, de lapso temporal. Ok? O artigo 23 diz que cabe ao juiz tomar as providências necessárias para garantir o sigilo das informações, a preservação da vida, da intimidade, podendo determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda desse registro. Esse registro de acesso de aplicação à internet, ele inclui, senhoras e senhores, aquilo que eu falei, as comunicações, os dados e metadados. Desde que, o critério aqui, qual é? O tempo, desde que armazenados. Beleza? Então, pessoal, olha como eu tentei deixar claro para vocês interceptação telefônica versus quebra de dados. O que eu vou acessar na interceptação telefônica? O fluxo da comunicação. E na quebra de dados? A comunicação ou dados armazenados. Quando ocorre? Em tempo real. Eu quero acessar o que vai acontecer. Aqui, dados pretéritos. Qual a natureza? Eu vou pegar a voz, eu vou áudio da comunicação e eu posso pegar também, de qualquer forma, qualquer tipo de comunicação, desde que houve o parágrafo 1º do artigo 3º. Aqui eu pego os metadados e dados cadastrais. Base legal da interceptação telefônica ou telemática. 9296, base aqui, artigo 5º da Constituição Federal e jurisprudência e o Marco Civil da Internet. Esqueci, apaguei aqui, gente. Marco Civil da Internet. Artigo 22. Beleza? Qual que é o prazo da interceptação telefônica ou telemática? 15 dias prorrogáveis. Qual que é o prazo da quebra de dados? De acordo, pessoal, com o agravo regimental do RHC 1666 de 662 de Minas Gerais, o ministro e o STJ entendem que você indicaria um lapso temporal ou simplesmente falaria que você quer atingir todas as conversas, dados e metadados que estejam nesse dispositivo. Então, nunca vou pedir na quebra de dados um prazo de 15 dias. Eu sempre vou indicar, poxa, eu quero acessar as conversas daqui para trás. Eu quero acessar as conversas do dia 12 de junho ao dia 10 de novembro. Eu quero acessar todos os dados e metadados que estejam armazenados no celular desde o momento da ativação do telefone. Isso é possível, prof? É. Eu só tenho que indicar um lastro. Mas nunca você vai falar 15 dias e prorrogáveis, tá? Beleza? Porque você vai acessar dados pretéritos. Para quem, então, como que vai ficar essa peça de quebra de dados? Vocês entenderam isso bem? Interceptação telefônica e telemática não é simplesmente mais linha telefônica. Por quê? Porque o terceiro, parágrafo 1º, trouxe a possibilidade de eu acessar também dados telemáticos na interceptação. Só que o que determinou a diferença de aplicar 9296 o Marco Civil é o momento da comunicação que eu quero. Eu quero o fluxo da comunicação, interceptação. Eu quero a comunicação armazenada, quebra de dados. Prof, na prática, conversa aqui comigo, que eu estou tentando aqui imaginar, tá? Vamos na prática. Eu quero acessar a conversa de telefone entre A e B que está acontecendo, que vai acontecer. Aí eu faço uma isca. Eu chamo o fulano na delegacia, já com a representação feita, e aí, quando ele sai da delegacia, ele começa a fazer as ligações. Eu quero pegar essas conversas que vão acontecer. Interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Ah, eu quero pegar a troca de e-mails que vai acontecer daqui para frente. Eu vou abrir um e-mail em nome do cara, eu quero pegar o fluxo dos e-mails que vão acontecer. Pô, estou usando a internet, interceptação telemática.
Ah, eu quero pegar todas as conversas que estão armazenadas no celular. Quebra de dados telemáticos. Eu quero pegar as conversas que o meu namorado tem no direct. Vai se tratar. Vai fazer terapia. Mas se você pudesse, se as armazenada, quebra de dados. Não, professora. Eu sou uma namorada pirada. Eu sou doidinha, doidinha. Eu quero não só acessar as antigas, como eu quero ver as que vão acontecer. Aí, minha filha, você vai ter que pedir os dois. Os dois. Você quer as duas coisas? As antigas e as novas? É os dois, tá? Beleza? Entendeu isso? Ah, eu quero acessar o conteúdo de um computador. Eu quero ver o que está guardado no HD desse computador. Isso é o que está guardado, meu filho. Quebra de dados. Isso é guardado, quebra de dados. Não vou repetir isso mais, gente. Fechou aqui? Morreu Maria Preá? Fechou? E larga de ser maluca, que esse negócio de ficar vendo o celular. Ai, eu quero, professor, na verdade, eu quero espelhar o WhatsApp do meu namorado no meu computador. Aí, nesse caso, minha senhora, além de camisa de força, a senhora precisaria nem desse, nem desse. Como assim, professora? Não, pode ficar em mim aqui, Alex. Nem desse, nem desse. Porque a interceptação telemática de WhatsApp, ela vai te entregar um monte de coisa criptografada. Já falei para vocês, se o seu enunciado, ele não vai trazer a palavra WhatsApp, ele vai trazer aplicativo de instantâneo de mensagens criptografado. Porque esse é o único motivo que eu não consigo fazer a interceptação telemática do WhatsApp. Eu posso pedir? Posso, eu vou lá, eu faço a representação, pode ficar em mim, Alex. Só tira de mim quando eu estiver escrevendo. Eu vou lá, eu peço para o juiz, o fluxo do conteúdo do WhatsApp, eu faço tudinho. O juiz vai lá e determina por 15 dias que o WhatsApp me entrega. O WhatsApp vai me entregar um monte de letrinha, escrito nada com nada, fala assim, infelizmente, a gente não consegue te entregar esses dados, porque nem a gente tem acesso a esses dados. O nosso aplicativo, ele é protegido por um sistema avançado de criptografia. Aí você precisa realmente recorrer ao espelhamento do WhatsApp Web. Só que o espelhamento do WhatsApp Web nem a interceptação, nem a quebra de dados. Porque você está fazendo uma outra coisa. Você não está mandando para a operadora, você está entrando dentro do mundo do cara. Você está adentrando ao WhatsApp do cara. Qual é o nome disso? Isso mesmo. Infiltração virtual de agentes. Entenderam? Vamos para a peça? Não tem segredo não, só difícil aqui no começo de entender. Vamos lá. Base legal, mesma coisa de sempre para sempre. 144, parágrafo 4º, ou primeiro, se for a PF. Artigo 2º, parágrafo 1º da 12.830. Se tiver lei estadual, traz ela. Se for o juiz da garantia, terceiro B. E a fundamentação da peça vai ser o artigo 5º, 12 da CF, combinado com 22 e 23 da 12965 de 2014, mais conhecido como MCI, ou Marco Civil da Internet. Vamos lá? Endereçamento ao juiz da vara das garantias, é o de sempre. Referências em preâmbulo, a mesma coisa. Polícia Civil, delegado, com fulcro naqueles artigos que eu falei, representa pela quebra de dados telemáticos, com fulcro no artigo 5º, 12 e 22 e 23 da 12965. Vem trazendo os fatos, resumidamente. Fundamento. Aqui o fumus commissis delicti indica autoria e prova de materialidade que existe crime. De onde que eu estou tirando que eu tenho que botar isso, prof? Aqui. O 22.1. Por isso que, inclusive, você cite o 22 aqui. Podia citar o 22.1, prof? Podia. Podia, 22 aqui. Perigo e mora. Qual que é o perigo da demora de não ter esses dados? Eu preciso utilizar dos registros para fins de investigação. É o 22.2, está aqui, ó, gente. Motivada, utilidade do registro, para que eu preciso disso? Em que instrução probatória que eu vou usar isso aqui? Então, eu vou lá e falo que eu tenho um inquérito policial que está sendo investigado, papapá, papapá. E os métodos tradicionais de investigação são insuficientes. Achei bonito isso aqui, eu botei. Os métodos tradicionais de investigação são insuficientes. Tá ótimo. Beleza? Da adequação, que sempre vai aparecer depois dos requisitos cautelares,
trazendo 282 do CPP, essa peça é adequadíssima. É uma coisa é tão adequada, que eu vou até citar que ela é adequada. É isso que você está falando aqui. Enchendo linguiça, professora? É. Pedido. Representa pela quebra de dados telemáticos, referente ao usuário. Aí, gente, aí aqui tem essa parte um pouco mais, como que eu posso dizer, policial, que eu acho injusto que o seu examinador cobre isso. Mas eu achava isso injusto, várias coisas injustas, e as provas têm sido o quê? Quero injustiça. Igual os meninos lá do... Como que é o nome do jogo, Alex? Que estavam lá, os meninos que se revoltaram, as crianças? Quero injustiça. Roblox. Quero injustiça. Quero injustiça. Fiquei sabendo até que existe uma petição para derrubar a FGV, meu amigo, porque é tanta injustiça. O que eu quero que você coloque aqui? Descreva ao máximo que dados que você quer, tá? Se está no celular, você coloque presentes no celular, tudo que a sua prova trouxe, a sua prova vai trazer. Se a sua prova trouxe simplesmente celular, mas ela não trouxe o aparelho, o modelo do aparelho e o e-mail do aparelho, você vai inventar? Não. Você vai falar assim, todos os dados contidos no celular do autor, modelo, deixa em branco ou underline, tá? Beleza? Modelo tal, marca tal, e-mail, número tal. Se for isso a informação que ele deu, você vai botar isso aqui, inclusive os armazenados dentro do sistema. Eu não sei se é iOS, não sei se é Android, eu não sei se é iCloud, tal, deste celular. Vamos supor que lá no seu negócio ele traga um computador que tem informações, tem fotos de pedopornografia. Como que você pediria? Vai colocar do jeito que você mais puder trazer os dados ali. Então, acessar, né, a quebra de dados telemáticos contidos no computador do autor, modelo, tal, marca, tal, em seu HD e, se houver, no sistema, porque pode ser um MacBook, e aí tem um iCloud lá funcionando, no sistema tal, contido no citado item. Vai colocando aonde você quer pegar esses dados, meu filho, aonde você quer pegar dado. Então, você determina aqui. Eu quero também... aí você faz todo... Eu só consigo pensar em celular e computador, gente. Não sei se é celular e computador. Num HD. Então, você bota só um HD, tá? Quando você terminou de descrever isso, aí você vem assim, ó. Aqui, usuário... Aí você vem referente, fez aquilo tudo que eu trouxe, né? No local que eu acabei de trazer. E aí você vem referente ao usuário que conste nos perfis, se a sua prova trouxe, né? Ou se ele não trouxe, que tem um usuário, conta, o perfil, referente à conta tal, referente ao login presente no celular ou no computador. Porque você não concorda que para você logar no computador ou logar no celular, você tem que ter um perfil? Tem, gente. Você bota até seu nome e senha, não tem isso, nome de usuário e senha? Então, você vem, referente ao usuário, conta ou perfil conectado a estes objetos, beleza? Identificação de conta, perfil junto aos provedores de conexão e ou aplicação de internet. Se ele tá vendo aqui que eu estou falando? Reafirmar a identificação. Isso aqui é só se ele trouxe.
se o seu enunciado trouxe, tá? Para que os provedores supramencionados forneçam os seguintes dados referente ao período, e aí você traz o período solicitado. Lembrando que esse prazo, que destaca o período, ele é com base no artigo 22, inciso 3, tá? Da Lei 12.965 de 2014. Beleza? Então, eu venho trazendo do celular, do tal, referente ao usuário /conta /perfil. Se a sua prova trouxe, você bota. Se não trouxe, bota só um underline. Junto aos provedores de conexão à aplicação de internet, se a sua prova trouxe, que você vai pedir para o Google, você bota. Para que os provedores supramencionados forneçam os dados referentes ao período de tal a tal. E aí você cita o artigo 22, inciso 3. Também pode ser, gente, que não só você peça para trazer os usuários de conexão, ao invés de pedir que os provedores forneçam os seguintes dados, você pode pedir para que ocorra a devida extração e degravação dos seguintes dados. Se você está pedindo, só para te fazer entender isso aqui que eu fiz agora. Vou até ajudar aqui de uma forma mais fácil. Eu vou fazer com isso aqui. Espera aí que eu vou ajudar vocês, para não ficar confuso. Se a prova não deu, você não vai colocar isso aqui. Opa. Se a prova não deu, você só coloca um underline aqui, beleza? Prova não deu, você só coloca isso aqui. Prova não deu, você não coloca isso aqui. Beleza? Então, pela quebra de dados telemáticos armazenados em um desses dois, que eu dei os exemplos, que são os exemplos clássicos, do celular ou do computador modelo tal, referente aos usuários, contas, perfis, junto aos provedores de conexão à aplicação de internet. Aqui, gente, eu vou pintar de rosa, porque eu quero que você considere que, para retirar os dados, eu preciso de pedir isso para provedor de conexão ou provedor de internet. Não precisa pôr tudo. Tá? Então, por exemplo, eu quero acessar o histórico de navegação do computador. Às vezes, no computador já foi apagado. Eu peço para o provedor. Às vezes, aquele celular já foi embora. Eu peço para o provedor. Às vezes, o cara apagou, formatou o computador, mas ele tem uma nuvem. Quando eu quero na nuvem, quando eu quero em algum lugar, eu peço para o provedor. Quando eu estou com o objeto em mãos, eu posso pedir para a própria perícia do meu estado, de onde eu estou, fazer a devida extração e degravação dos dados. Então, se a sua prova te conta que o celular já está em mão, que você já tem um computador em mão, normalmente você só vai pedir que seja feita a devida extração e degravação dos dados. Beleza? Ok? Esse aqui não precisa estar de rosa. Traduzindo. Que se é para o provedor me dar os dados, porque normalmente eu não tenho o objeto. Se eu tenho o objeto. Então, na parte que está rosa, eu posso trocar pela parte que está laranja azul. Vamos tentar? Vamos tentar? Se é para o provedor me dar os dados, pela quebra de dados telemáticos armazenados no celular ou no computador tal,
referente ao usuário conta perfil, que exista, se não existe underline, junto aos provedores de conexão à aplicação de internet, para que os provedores supramencionados forneçam os seguintes dados referente ao período tal. Beleza? Agora eu quero que você imagine, galerinha, que se trata, tá, de um celular que você já tem em mão. Você já tem em mão. Então, o que está de rosa vai sair e o que está grifado de azul é que vai entrar. Vamos lá? Pela quebra de dados de telemáticos armazenados no telefone ou no computador, referente aos usuários, contas e perfis, se tiver, para que ocorra a devida extração e degravação dos seguintes dados no período tal, tal, tal. E aí você vem trazendo aqui o que você quer. Ah, professor, eu quero todos os dados. Não, o seu enunciado já conta que você quer as conversas do e-mail, quer as fotos que estão armazenadas no celular, você quer os documentos que estão no computador. Aí você vai descrevendo o que você quer, beleza? Inaudita altera a paz, corretiva do MP, decretação do sigilo que se aplica ao advogado, artigo 7º, parágrafo 11º do Estatuto da OAB, termos em que pede deferimento, local e data, delegado de polícia. Beleza? Então, mais uma vez, vou trazer aqui um desenho. Opção A. É um provedor que vai me dar o metadado é o que está grifado de rosa, entra. B, eu vou extrair direto do CEL ou PC que eu já tenho aprendido. Você vai pedir, sai o grifado de rosa e entra o azul. Tá? Combinado? Ok? Beleza. Esse é o clássico quebra de dados telemáticos. Gente, eu acho um absurdo ensinar essa peça para vocês, porque é uma peça de inteligência policial, mas, enfim, para que o aluno entenda, eu teria que entregar técnicas de investigação e inteligência policial, que eu não vou fazer e a minha instituição nem me permite fazer. Então, eu vou tentar explicar da forma mais leiga possível e espero que vocês entendam. As estações de rádio base são as antenas que fazem a conexão celular e até a companhia eletrônica. Então, imagine que, sei lá, aí na sua cidade tem várias antenas telefônicas, certo? Certo. Quando você faz uma chamada telefônica aí no seu celular, ela só vai ativar que você está conectado se tiver uma antena, certo? Certo. Ok. Essas antenas, elas têm uma localização, uma latitude, uma longitude. Então, quando você vai andando numa avenida aqui, vamos supor que você está caminhando, você fez a ligação aqui. Aqui, vamos supor que aqui é Goiânia. E aqui é Anápolis, tá? Goiás. Aqui, quando você passou por Anápolis, eu sei que você passou por Anápolis porque a sua linha telefônica se conectou a essa antena e, portanto, ela vai me dar que a sua localização passou por aqui. Se você continua andando e você usa o telefone de novo e se conecta a essa antena aqui, eu sei que você passou por Goiânia. Então, a sua localização é aqui. O que eu estou fazendo? Com base na estação de rádio base, na conexão via rádio do seu telefone, eu descubro a sua localização. Basicamente é isso. Isso aqui, gente, foi muito utilizado por anos. E é por isso que a maioria dos sequestros acabaram no país. Porque bastava o sequestrador ligar para qualquer pessoa, né, para qualquer familiar pedindo um resgate, que a gente conseguia localizar por base da sua antena aonde que ele estava, por base da linha telefônica aonde ele estava. Então, isso foi muito utilizado.
Só que aqui, gente, perceba uma coisa. A estação de rádio base, ela permite que você acesse aonde passou e também passará. Como assim, prof? Poxa, eu posso pedir a quebra de estação de rádio base para descobrir aonde a antena dessa ligação se ligou. E eu posso fazer o contrário, pegar um telefone e pedir que a operadora me dê as próximas e futuras passagens de antena daquele telefone. Então, aqui eu tenho uma mistura do que passou, que é o armazenado, que é o Marco Civil da Internet, quebra de dados, com aqueles que passará, o fluxo, que aí entra a 9296. Por essa razão, essa peça aqui, gente, vai ter uma fundamentação híbrida. Nós vamos usar tanto a 9296 quanto o quê? O Marco Civil da Internet. A estação de rádio base, contudo, eu preciso falar para vocês que o próprio STJ já entendeu que trata-se de quebra de sigilo de dados. Tá? Mas, inclusive, ele falou que essa quebra de sigilo de dados não se submete a 9296. Só que o que acontece? Esse julgado aqui do STJ, ele falava unicamente do acesso às linhas que passaram. Como eu falei para vocês que eu poderia acessar nas que passarão, é importante saber que se você quiser acessar as futuras passagens do sinal de antena de telefone, você pode usar a 9296. Mas, como regra, a gente estuda, a gente faz com o Marco Civil da Internet, porque o próprio STJ, no recurso especial 1.760.815 do Paraná, entendeu que não se aplica a 9296 como regra, tá? E sim o Marco Civil da Internet. Regra, tá? Isso é regra. Como que fica, então, pessoal? Aqui eu explicando, né? Um sequestro, você quer, a ligação vai ser feita, você mistura. Regra 22 e 23 do Marco Civil da Internet. Se o seu enunciado diz que você quer ter acesso aos que passará, o seu enunciado tem que dizer. Que você quer acessar a estação de rádio base na próxima ligação feita. Aí você junta o artigo 3º, parágrafo 1º da 9296, mas aí você junta, você soma o 22, 23 com o 3º, parágrafo 1º, por precaução, beleza? Ok? Vamos lá? Endereçamento, a mesma coisa que os senhores sabem, só para basear aqui, para falar que eu não falei, é igual. Aqui, a fundamentação específica é a da quebra de dados telemáticos, quebra de sigilo de dados telemáticos. E aqui, só se você quiser da próxima, você soma o 3º parágrafo 1º da 9296. O endereçamento é igual, que já estudamos esse curso inteiro. Referência igual. Preâmbulo, a mesma coisa, só vai acrescentar a fundamentação, tá? A fundamentação específica, que é o 5º 12, o 22 e o 23 do Marco Civil da Internet. E caso você vá acessar o fluxo das estações de rádio base, você vai acrescentar o 3º parágrafo 1º da 9296. Resume os fatos, fumos comis delicti. Materialidade pelo laudo pericial do local de crime. Aqui você vai trazer indício de autoria, mas prova de materialidade. Quem manda você trazer isso? O artigo 22, inciso 1. Tá? O 22, inciso 1. Se você está querendo o fluxo, talvez seja interessante você falar que o crime é punido com pena de reclusão. E aí, o periculum in mora é imprescindibilidade para a investigação. E aí você vai trazer, obviamente, que não tem outra forma, que as formas tradicionais, né, de conseguir essas informações não são suficientes, que é igualmente o artigo 22, inciso 2, da Marco Civil da Internet, tá? Tudo do Marco Civil da Internet. A adequação é aquilo que a gente combinou, sempre trazendo as peças representativas, o artigo 282 do CPP. Pedido, anteexposto, representa pela concessão da autorização judicial para quebra de sigilo de dados de estação de rádio base, para que as operadoras de telefonia, aí você indica as que o enunciado trouxer. Se ela não trouxer, você deixa em branco, tá? Deixa um underline ou um X. Para que forneçam os dados de todos os terminais, tragam o número de telefone e e-mail. Ficou em MCI.
e-mail, tá? Traga o número de telefone ou e-mail. Não trouxe, prof, você não inventa. Você coloca assim, de todos os terminais, número, 2 pontos assim, e-mail, número, 2 pontos e assim. Você bota assim, se não trouxe na sua prova, tá? Que se conectaram às herbs, tá? Aí, se você tiver a herb, você diz, no período compreendido entre tal e tal, porque é o prazo que tem que ser um lapso temporal, de acordo com o inciso 3 do artigo 22 do Marco Civil da Internet. Ok? Lembrando que aqui eu estou trazendo os que se conectaram, mas se você tiver pedindo também as futuras, você vai... E as que se conectarão. E as que se conectarão. Isso aqui, se você estiver falando da 9296 junto, beleza? Que as informações fornecidas pelas operadoras incluem o número do terminal, o código do e-mail do aparelho, os dados cadastrais, o titular da linha quando disponível, inaudita alterar paz, ouvida prévio o Ministério Público, sigilo que inclui o advogado, peça de deferimento, local e data, delegado de polícia, beleza? Essa é uma representação pela quebra de sigilo de estação de rádio base. Esse é o nome, essa é a fundamentação. O chato mesmo é decorar esses pedidos aqui. E aí eu peço para que vocês treinem, tá? Então, você quer acessar as anteninhas. É essa forma que a gente aqui na polícia trabalha, e por isso que hoje sequestro é zerado no país. Vamos agora falar do famoso geofacing, ou quebra de sigilo de localização geográfica, que muita gente vai falar que a estação de rádio base é uma espécie de geofacing, e não está errado. Só que aqui eu quis separar a quebra de sigilo de rádio base, de estação de rádio base, da quebra de sigilo de localização geográfica. O geofacing nada mais do que é, pessoal, que um recurso de software. Para mim, aqui, não dá para falar que um é gênero espécie. Enquanto a herb é nos recursos de rádio e linha de telefone, aqui a gente usa o famoso sistema de posicionamento global, ou GPS. Eu uso também a identificação por radiofrequência para definir limites virtuais do mundo real. Ou seja, você consegue, através do GPS de um telefone, da localização de um telefone, conseguir encontrar alguém. Também eu consigo, por meio da radiofrequência do RFD, identificar um aparelho telefônico. Mais uma vez, acho um absurdo eu ter que dar aula disso, porque estou dando aula de inteligência policial, mas vou tentar explicar para vocês da forma mais leiga possível para você identificar isso na sua prova. Se eu quero localizar alguém o GPS, a localização do seu celular, sabe? Quando você liga seu celular aí, ele coloca assim, o aplicativo quer te rastrear, permitir sempre. Você já viu isso? Então, ele está usando o GPS. A gente está usando a tecnologia de sistema de posicionamento, pode ficar comigo, de sistema de posicionamento global. Então, eu acesso a sua localização geográfica pelo GPS. Só que quem que tem esse GPS? O seu aplicativo que você permitiu. Normalmente, quem tem a sua localização... Pode ficar em mim. Quem tem a sua localização é o seu aplicativo que você permitiu, e muitas das vezes, obviamente, ele faz isso usando do quê? Do quê? Do seu sistema operacional, do sistema operacional que você está usando. Então, por exemplo, se é Android, a Google que tem a sua localização. Se é iOS, a Apple que tem a sua localização. E assim por diante. Então, eu vou pedir para eles a localização daquele telefone. Só que eu posso usar a radiofrequência também. Sabe quando você pega lá seu celular, está escrito, tá assim, ó. Aqui do lado tá a bateria, não é? Quase sempre acabando. Eu sei. Aí tem assim, ó, 4G, e aí vem a anteninha de celular. Opa. É ou não é? Tá assim no seu celular. Essa anteninha aqui do seu celular, ela é ligada à herb, a uma estação de rádio base. Agora, o seu 4G, ele é ligado
a uma radiofrequência também, o RFID, que também está aonde? Numa antena. Então, por exemplo, prof, por isso que às vezes eu estou num lugar que tem sinal de telefone, mas não tem sinal de internet. Exatamente isso. Uma coisa é dado de celular, que é a herb, uma coisa é dado de conexão. Nem sempre a gente tem a mesma quantidade de RFID de estação de rádio base. Então, você vai ter vários outros aqui. Gente, isso aqui é da forma mais leiga possível, mas para você entender. Quando eu quero a sua localização com base aonde o seu celular se conectou aos dados de conexão, eu também peço o GeoFace, tá? Então, localização geográfica com base em GPS local, utilizando da RFID, tá? E aí onde você usa a sua antena para conectar os seus dados de conexão, GeoFace. O que o STJ determinou como requisitos? Autorização judicial, que deve ser previamente autorizada com indício suficiente da prática de um crime grave. Proporcionalidade, a medida deve ser proporcional ao objetivo da investigação. Finalidade, e aqui, gente, no GeoFace é 100% a utilização do Marco Civil da Internet. Mas, de novo, eu vou fazer aquele asterisco que se eu quero a localização em tempo real, o GPS se movimentando, eu vou defender que você utilize a 9296 cumulativamente, tá? Ok? Segurança e descarte de dados. Os dados conectados para o GeoFace devem ser tratados de forma segura. Então, perceba, aqui, o 22, inciso 1, que lá no Marco Civil da Internet era simplesmente o cometimento de um ilícito, ele passa a ter um requisito a mais. Para o STJ, esse ilícito que aceita o GeoFace tem que ser um ilícito grave, tá? Vou dar um exemplo. Se eu quiser, por exemplo, conseguir a sua localização com base no seu Instagram, porque você permitiu que o seu Instagram saiba onde você está. Permitiu sim. Sabe por quê? Porque quando você quer estar no lugar, você coloca lá, adicionar localização. Você vai postar um story, você bota lá, adicionar localização, não é? Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo. Olha, eu tinha uma stalking. Essa stalking, ela ficava me ameaçando por via do quê? Por via exatamente do bate-papo do Instagram. Ok? Ela aceitou no Instagram dela que tivesse a localização dela. Localização GPS, aparelho de GeoFace, etc. e tal. Entenderam? Ela aceitou. Em algum momento, ela permitiu que o app te rastreasse. Quando ela estava só me xingando, etc. e tal, ainda estava indo. Em determinado momento, ela manda um vídeo para mim, gente, isso é verdade, com uma faca, dizendo que ia me matar, que ia matar minha família, e filmando porta de lugar que eu estava, etc. e tal. Nesse momento, eu consigo pedir o GeoFacing, gente, a localização geográfica? Consigo. Eu saio do crime base, que ali eu estava só numa importunação, estava só na injúria, e eu passo a ter crime grave, ameaça, etc. e tal. Que aí a gente foi, pediu o GeoFace, encontrou ela, e ela ficou presa, foi condenada. Tchau e benção. Beleza? Tamo ok? Então, vamos lá, gente. Aqui são alguns julgados do STJ dando validade ao uso do GeoFace em investigação policial, ok? E aqui a gente vai, então, para a nossa peça. Aqui fica igual. Prof, só me diz uma coisa, eu achei muito legal, estou doida para ser polícia. Mas para eu ser polícia, eu tenho que saber que eu tenho que fazer essa peça lá na hora. Como que eu vou saber? Bom, gente, ele vai falar que você quer a localização, né? A medida que você precisa fazer é a localização geográfica. Por meio, seja do GPS, de rastreio de aplicativos diversos, ou da própria antena, tá? Então, é isso. Eu não vou usar o telefone, a linha telefônica, não é a estação de rádio base. Eu quero usar o GPS, etc. e tal. Gente, esse GeoFace foi usado no da como que é o nome? Da Marielle, tá? No caso Marielle, foi utilizado. Prof, por que não pede estação de rádio base e sim
A quebra de sigilo geográfico. Gente, vocês viram a minha história que eu contei? A pessoa me ameaçava pelo Instagram. Não adianta pedir rádio base. O Instagram não funciona pela linha telefônica. Funciona com o uso de internet, é GPS. Entenderam? Eu acho um absurdo eu ter que ensinar isso para vocês, porque é uma coisa muito complexa. Tá? Prof, na dúvida eu posso pedir os dois, a quebra de estação de rádio base e a quebra de localização geográfica? Super, peço os dois na dúvida, até porque ela é igualzinha às duas. Só vai mudar o jeito de pedir, tá bom? Então, assim, eu tenho a localização geográfica, eu tenho o GPS, o rastreio. Então, é por onde eu conseguiria localizar a pessoa. Ok? Beleza? Então, vamos lá. A fundamentação da peça vai ser o quinto 12 com o Marco Civil da Internet, ou seja, igualzinho todas as peças de quebra de dados, gente. O que muda mesmo é que você vai representar pelo estabelecimento de cerca geográfica ou quebra de dados geográfico, tá? Que eu acho mais bonito. É porque na decisão do STJ tinha isso. Geofacing. Com fulcro no 22, 23, Marco Civil da Internet pelo motivo de fatos a seguir. Ok? Resume. Traz a legalidade da medida falando que o STJ permite legalmente. Faz o fumus comissi delite trazendo indício de autoria mais prova de materialidade de crime grave, conforme decisão do STJ, mais o 22.1 do Marco Civil da Internet. Perículo in mora, impossibilidade de produção da prova pelos meios tradicionais. Prova essa que é indispensável. Artigo 22.2 do Marco Civil da Internet. Tá? Adequação é o 282 do CPP. Ante o exposto, a autoridade policial representa pela quebrada de sigilo telemático, para que a empresa forneça os identificadores. Aí aqui, gente, eu já trago a janela temporal, período espacial, do local. Essa quebra aqui de dados, eu estou levando em conta que eu tenho o local do crime e quero saber o autor. Esse aqui foi utilizado no caso Marielle, tá? Porque, pensa comigo, eu tenho que conseguir a localização geográfica, GPS ou rastreio de alguém. Eu posso partir do local para descobrir alguém também? Posso. Então, a partir desses pontos aqui, eu quero saber todos os telefones que se conectaram. Entenderam? Aqui, nesse tipo de pedido, é o contrário. Eu tenho o celular, o tablet, sei lá o que você está usando, o tablet ou o PC. Eu quero saber o local que ele está, que é o meu caso que eu contei aqui da menina. Então, o meu caso, eu tinha o Instagram da menina e eu queria saber, através da quebra de cerca geográfica, aonde essa menina estava. Aqui é o contrário. Eu tenho o local do crime e, com base na localização geográfica, eu quero saber quem é a pessoa que fala comigo. Entenderam? Então, esse aqui é o caso Marielle, que você tinha o local do crime e você queria saber quais foram os celulares que se conectaram àquela estação, àquela radiofrequência, para eu poder chegar ao autor. Aqui é o caso da sua professora, Luana. Eu tenho um usuário com uma localização desconhecida. Aí eu faço a quebra de geofacing para descobrir a localização.
Beleza? Ok? Caso Marielle, caso Luana, para vocês entenderem. Se então, com base no geofacing, né, na cerca geográfica de um dispositivo conectado a uma radiofrequência de rastreamento de localização, ou seja, GPS, eu consigo saber onde você está e, ao mesmo tempo, a partir daquele dado de geolocalização, eu posso saber quem está ali, eu posso fazer o geofacing tanto indo quanto voltando. Tá? Exemplo de enunciado para você saber na tua prova. Vai te dar um local, vai ser igual o caso da Marielle. Ah, fulana morreu na rua tal, X, bairro tal, no qual no local encontram-se as estações de radiofrequência e dados de operadoras. Então, eu sei que a pessoa morreu aqui, não sei a autoria, mas é uma rua pouco movimentada. Ou mesmo que ele não fale que é uma rua pouco movimentada, eu não sei a autoria. Para conseguir a autoria de quem passou nessa rua nessa hora, eu vou no Geoface. Aí, o que aconteceu no caso Marielle, gente? Só para explicar para vocês. A Google deu mais ou menos, tá? Para você ter uma ideia, uns 200 pessoas que passaram nesse endereço no dia X, hora X. Desses 200 endereços de IP, o delegado foi lá e pediu a quebra de dados telemáticos para consultar no histórico do Google quem tinha buscado ou pesquisado o nome Marielle. Olha que inteligente. Olha que inteligente que o delegado foi. Então, eu tinha um local. Ai, gente, nossa, é bom demais ser polícia, vocês têm que vir. Eu não sabia quem matou. Mas eu sabia que, muito provavelmente, quem passou por ali estava no telefone. Isso aí a sua prova vai falar. Tinha um telefone, alguma coisa assim. Estava no telefone. Eu peço a quebra, né? A quebra de sigilo de localização geográfica em relação a todo mundo que tenha passado por ali na hora e data do ocorrido do crime. Eles colocaram uma janela de 1 hora. A Google saiu apresentando trocentos IDs. Olha, foi o telefone Android, aí é e-mail, né, no Android, o e-mail não sei o que, @gmail. A Apple também, olha, apareceu aqui Luana Vaz, @iCloud, passou por essa rua. Aí deu aquele tanto de ID. Aí o delegado pegou e falou assim, então agora eu quero que a Google e o Safari e todos os que tiverem, eu estou representando pela quebra de dados telemáticos porque eu quero saber, desses 200 que você me deu que estavam lá no dia e hora, quem que no celular buscou a palavra Marielle? E aí chegou no autor. É bom ser polícia, né? Aqui é o contrário, aqui foi o meu caso. Tinha uma pessoa, vai falar assim, que uma pessoa, o usuário, sei lá, Vandinha, passou a ameaçar e instigar o suicídio, isso aqui é clássico, tá? / mutilação em transmissão ao vivo na plataforma X, né? Se fosse real, ele ia trazer logo a Discord, mas não vai trazer. X. Represente pela medida cabível para identificar
a localização do usuário. Pô, eu sei que uma menina com o nickname Vandinha está conectada num determinado aplicativo, cometendo crime de instigação ao suicídio em tempo real, ao vivo, na plataforma X. A plataforma X, ela usa de metadados, ela usa de GPS, você tem que colocar o rastreio, computador, pá, quebra de dados, desculpa, quebra de sigilo de dados de localização geográfica, pedindo aqui, no caso, os dados cadastrais completos, aonde está, em que local está, desses IDs suspeitos. E aí você já apresenta os IDs suspeitos. Nessa aqui, eu quero saber quem são os IDs aqui. Eu quero saber a localização desse ID, desse Vandinha suspeito. Beleza? Bom demais ser polícia? Inaudita altera paz, oitiva prévia do MP, sigilo, termos em que pede deferimento, local e data, delegado de polícia. Gente, claro, né? Se eu tiver algum policial assistindo minha aula, vai falar assim, prof, nossa, mas tem um monte de coisa técnica aí que você falou errado. Gente, eu não vou aprofundar nas partes técnicas, porque, como eu disse, eu não acho que deveria ser uma aula de inteligência policial que dá para vocês. Foi de uma forma leiga para você entender e como sua banca poderia cobrar isso. Beleza? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima.